Bem-vindo ao Seminário de Remédios Naturais. Em nosso Seminário de Remédios Naturais, vamos dar uma olhada em cataplasmas e compressas. E a primeira que vamos dar uma olhada são as compressas de óleo de rícino. Não é um cataplasma, é uma compressa. O óleo de rícino penetra mais profundamente do que qualquer outro óleo. E onde quer que penetre, pode quebrar caroços, inchaços, aderências. Então é ótimo para cistos nos seios, para câncer de mama, ótimo para intestino irritável, ótimo para constipação. É muito bom para quebrar pedras na vesícula, pedras nos rins. Se o esporão ósseo estiver lá há 3 anos, pode levar 3 meses. Se o esporão ósseo estiver lá há 3 meses, pode levar 3 semanas. Pouco a pouco o corpo se cura, então seja paciente. Então, vou fazer uma compressa. É como uma pequena bolsa. Quanto mais grossa a bolsa, mais óleo de rícino ela pode conter e mais óleo de rícino pode entrar em você. Agora, o que eu fiz foi cortei um absorvente para incontinência, cortei e abri e coloquei algumas camadas de pano lá para torná-lo mais grosso. E o que vou fazer é colocar fita adesiva na borda. Então a beleza disso é que o plástico não está realmente tocando em você. Então a única coisa que está tocando em você é a cobertura de papel e tem aquele pano inserido. E os plásticos na parte de trás. E o plástico serve apenas para proteger suas roupas e impedir que o óleo se espalhe por todo lugar, o que você não quer. Então vou apenas selar essas bordas. E então eu vou colocar o óleo de rícino. Agora, a razão pela qual estou fazendo isso primeiro, então aqui temos nosso pequeno pacote. Agora, para prendê-lo, eu apenas grampeio as bordas. Eu costumava costurá-lo com um pouco de algodão e linha, e minha equipe teve a ótima ideia de grampear e leva cerca de 1/10 do tempo e segura muito bem. E estou fazendo isso agora porque vai demorar um pouco para assimilar. E o que eu faço é basicamente aplicar no terço do meio, porque à medida que ele é absorvido, ele se espalha um pouco mais. Não consigo segurar isso agora, mas provavelmente em uns 15 minutos eu vou conseguir segurar. Veja, é um óleo tão grosso que fica em cima, então você tem que dar um tempo para ele absorver. Eu não cobri porque não tem espaço para o excesso de óleo sair. E também, quando ele passa no seu corpo quente, o óleo vai ficar mais fino e se espalhar um pouco mais. Então você quer dar um pouco de espaço para ele se espalhar. Essa compressa pode ser usada talvez todos os dias por 1 mês. Então você pode fazer outro porque não está tirando nada de você. É apenas um veículo para segurar o óleo para que ele possa entrar em você. E esse tamanho que eu fiz aqui é um ótimo tamanho para peito congestionado. É um ótimo tamanho para abdômen. E isso pode ser cistos nos ovários, pode ser miomas no útero, pode ser constipação, pode ser intestino irritável. Então esse é um bom tamanho para essas áreas. Quanto tempo levaria? Bem, depende do tamanho e do tempo que está lá. Consistência é a chave. A segunda coisa que vou olhar é a umil de cebola. Agora, a cebola pode ser usada cozida ou crua. Para usá-lo cozido, vamos primeiro olhar para o cozido. E este é o primeiro cataplasma que fiz. Minha primeira filha, eu tinha 23 anos quando ela nasceu, então acho que eu tinha uns 25 quando ela teve dor de ouvido. E eu fui treinada como enfermeira. Embora eu fosse um pouco hippie e estivesse começando a cultivar meus próprios vegetais e todo esse tipo de coisa, eu não sabia o que fazer sobre uma dor de ouvido. E todo mundo me dizia, não brinque com as orelhas, ela poderia ficar surda. Então foi realmente por medo e falta de conhecimento, eu fui ao médico. Ele escreveu uma receita de antibióticos para ela. Eu dei os antibióticos para ela. Eu não sabia mais o que fazer. Em 24 horas, a dor de ouvido havia diminuído. Quando ela terminou os antibióticos, a dor de ouvido voltou. Eu não sabia o que fazer. 6 semanas depois e 4 ciclos de antibióticos depois, a dor de ouvido voltou. Mas ainda não sei o que fazer. Então, quando fui ao médico, disse, bem, minha filha vai tomar antibióticos pelo resto da vida, e estou começando a chegar a essa conclusão.
Ele foi desafiado pela minha pergunta. Então, ele me encaminhou para um otorrinolaringologista, que olhou na boca de Emma, depois nas orelhas, e disse: ela está com os dentes nascendo. Dê a ela essas gotas para manter as trompas de Eustáquio limpas. E foi isso. Então, vamos avançar 2 anos depois. A próxima criança tem 18 meses e tem dor de ouvido. Eu não vou ao médico e não conto a ninguém. Mas eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu fui até a senhora que mora ao lado. Então eu tinha o quê? 26 ou 27 anos agora. Ela tem 85. Eu disse: o que sua mãe fazia quando você era uma garotinha e tinha dor de ouvido? Ela disse: mamãe cozinhava uma cebola no vapor no fogão. Então eu fui para casa, cozinhei a cebola no vapor no fogão e depois cortei ao meio, sob suas instruções, para que o que você está olhando são os anéis. Então você mantém a pele e mantém tudo no lugar. E eu enrolei a cebola em um pano, algumas camadas. E as poucas camadas de pano ajudarão a mantê-lo aquecido, mas também apenas para proteger o calor direto de ser muito quente. Eu testei no meu braço e coloquei na orelha dele. Eu cobri com um pedaço de plástico. E o que isso faz é que apenas o isola. E então ele era apenas um garotinho. Eu estava amamentando ele. E eu podia colocar a cebola entre a orelha dele e meu braço. E eu podia sentir o calor. E quando ele dormia, eu o deitava na cama, mas eu o deitava em uma toalha que tinha sido dobrada umas 8 vezes, porque eu sabia que isso o manteria aquecido. Você pode mantê-la pelo tempo que você puder mantê-la aquecida. O que eles faziam antes do plástico? Eles usavam um quadrado de lã. Então você certamente pode usar um quadrado de lã. Eu faço muitas das minhas próprias roupas, e no inverno eu faço muitas saias de lã. Então, eu tenho quadrados, e você também pode colocar um quadrado de lã apenas este lado do plástico para que o plástico nem toque em você, mas está impedindo a umidade de passar e isolando-o e mantendo-o aquecido. James dormiu por 2 horas. Quando ele acordou, ele estava feliz. Eu o observei o dia todo, e o dia seguinte, e o dia seguinte. Foi isso. Basta comparar minha experiência. 2 horas de sono com cebola na orelha. E então minha última experiência com minha primeira filha, 6 semanas e 4 ciclos de antibióticos. Não é de se espantar que eu tenha entrado em remédios naturais. Fiquei animado com a perspectiva. Então fui até a banca de jornal e comprei um livro que tinha A, B, C, D, E, F, G. E comecei meu livro de remédios naturais. E sob E, coloquei compressa de cebola. Desde então, aprendi que você pode cozinhá-la no vapor e espremê-la. E se você espremê-la, você obterá algumas gotas de suco. Isso é quando está quente e estará fervendo, mas quando o suco quente atinge a colher, ele atinge uma temperatura agradável e você pode colocá-lo no ouvido. Você pode até usar um desses pequenos, molhar e esguichar direto no ar. O outro lugar onde você pode usar uma cebola cozida é para ferver. Uma senhora me contou sobre isso. Ela tinha um furúnculo nas costas e contou à amiga. E ela disse: precisamos cozinhar uma cebola. Veja, uma cebola é uma gaveta. E ela colocou a cebola direto na fervura. Obviamente ela esperou até que não queimasse mais, né? Mas ainda estava bem quente. E então ela colocou aquele quadrado de plástico de novo. Se você não quer plástico na pele, e eu posso entender isso, você pode colocar lã ali porque lã isola. E então ela prendeu com fita adesiva. E ela deixou lá por 24 horas. E quando ela tirou, tudo saiu. Ela disse que nunca teve um furúnculo resolvido tão rápido. Então, o que o calor faz é atraí-lo para uma cabeça, e a cebola o atrai para uma cabeça, e então tudo sai. Ela ficou muito impressionada. Então, a cebola cozida pode ser usada em uma dor de ouvido, e a cebola cozida pode ser usada para ferver. Depois de usar a cebola, você deve descartá-la, porque ela atrai venenos para si, então ela precisa ser jogada fora. Agora, vamos dar uma olhada na cebola crua. Há alguns lugares onde você pode usar a cebola crua, um deles é para dor de garganta.
Agora, se você quiser contar isso a um amigo, porque talvez ele esteja com dor de garganta, ele pode ir ao YouTube e pesquisar Barbara O'Neill no Google, e lá tem uma cebola palestra de remédios naturais lá, cataplasmas. Então, para dor de garganta, você corta finamente a cebola em alguns fatias. E o que fazemos é que, se as folhas ficarem velhas, você simplesmente rasga as folhas. E então você coloca isso, cebola fatiada no pano, e você dobra o pano. E depois dobre-o novamente. E então isso vai ficar em volta da garganta assim. E então você pode enrolar um cachecol em volta, um cachecol de lã bonito, e você pode dormir com isso. E vai trazer alívio para a dor de garganta. Acho que todos nós sabemos que quando você corta uma cebola, você provavelmente vai chorar, certo? Então, essa é uma indicação clara de que o suco de cebola é muito bom para quebrar o muco no peito, na garganta, na cabeça. E o que eu vou fazer agora pode te surpreender. Vou colocar a cebola na sola dos pés. Então, por que colocamos a cebola na sola dos pés? Colocamos a cebola na sola dos pés, porque a sola dos pés, ou os pés eu deveria dizer, são um reflexo para o peito. E vamos colocar a cebola na sola dos pés para o caso de alguém ter uma tosse forte à noite. E vou usar um saco plástico. Agora, na Misty Mountain, compramos caixas de sacos de amido. Então, eles são feitos de amido. E isso seria o melhor. Agora, se você não tem sacos de amido, você certamente pode usar um pano. Então, você pode usar um pano, colocar a cebola assim e colocá-la no saco. E então o que você faz é colocar o pé na cebola assim, e então você torce e coloca uma meia. Então a sola dos pés está tocando a cebola. E então você coloca uma meia e ela segura no lugar. Agora, meu neto, ele tinha 3 anos na época. Eu estava visitando minha filha e ele estava com uma tosse forte. E ela deu um banho quente nele, que sempre alivia a tosse, e o colocou na cama. E ele estava tossindo e tossindo e tossindo e tossindo. E nós pensamos que ele dormiria em 1 minuto. Mas ele continuou tossindo e tossindo. Então, depois de meia hora, eu disse a Anne, vamos fazer a cebola. Então, nós o levantamos. Nós cortamos uma cebola e colocamos metade da cebola picada em um pé e metade no outro pé. E o colocamos na cama, nem mais uma tosse. É tudo. É quase inacreditável. Você quase tem que fazer isso para acreditar o quão incrível é nem mais uma tosse durante a noite inteira com a cebola na sola dos pés dele. Então isso é ótimo para tosse noturna. Agora eu vou mostrar como fazer uma mistura de cebola para tosse. E a mistura de cebola para tosse é uma coisa muito simples de fazer. Você corta a cebola e então a coloca em camadas em um pote com mel. Então vamos cortá-lo em pedaços pequenos. Claro, quanto menor, melhor, porque maior será a área de superfície que você terá. Então eu tenho um jarro aqui. Então eu vou colocar cerca de meia polegada no jarro e depois você rega mel. Provavelmente uma colher de chá e depois outra camada de cebola. De novo, meia polegada e depois outra garoa. Opa, isso foi um pouco pesado, não importa. Depois outra camada de cebola e outro fiozinho de mel e uma camada final de cebola. Então, se você tivesse uma casa cheia de pessoas com um resfriado forte ou uma tosse forte, você poderia cortar outra cebola e encher seu pote. E então finalizamos com mais cebola. Estou fazendo isso no início da nossa demonstração porque no final da noite o xarope terá se formado.
Veja, se eu colocar o pote de lado, tudo o que você verá é aquele mel espesso e pegajoso e cebola. No final da nossa demonstração, você verá um fluido claro e escorrendo se formando, e esse é o xarope para tosse. Depois de 24 horas, você coa a cebola e fica com o xarope para tosse, e o mantém na geladeira. Por quanto tempo você pode mantê-lo? Bem, uma senhora alemã me disse que ela tinha o dela na geladeira por 8 anos. Porque o mel não estraga, não é? Então, uma vez que você tira a cebola, ela vai durar indefinidamente. Então, para uma criança pequena, talvez uma com menos de 1 ano, você pode fazer 1/4 de uma colher de chá. Para uma criança de 2 anos, você pode fazer meia colher de chá, digamos 3 vezes ao dia. Para uma criança de cerca de 10 anos acima, você pode fazer uma colher de chá 3 vezes ao dia. Então, se uma criança está resfriada, ou com tosse ou bronquite, qualquer asma respiratória, então você dá a ela a colher de chá 3 vezes ao dia e a coloca para dormir com a cebola na sola dos pés. E todos dormirão profundamente naquela noite. Então essa é a cebola crua. Agora vamos dar uma olhada em um parente da cebola, que é o alho. Eu estava lendo um artigo de pesquisa que dizia que o alho é 6 vezes mais potente que a tetraciclina. Agora, a tetraciclina é um antibiótico. Para que seja tão potente quanto um antibiótico, ou para desempenhar um papel como um antibiótico, você deve tomar 3 cravos crus por dia. Então, um adulto tomará 3 cravos crus assim. Para uma criança, você pode reduzir a dose pela metade. Agora, em seus livros, há uma receita para o Flubon. E a bomba de fumaça tem 6 ingredientes. É assim que eu me lembro. Eu me lembro de 2 em 2, alho e gengibre. Alho, tanto quanto você ousar. Gengibre, provavelmente cerca de 1/4 de colher de chá finamente picado. E o alho, você rala finamente. Eu ia dizer, este é um ótimo ralador. Parece um trocadilho, não é? Mas eu adoro raladores como este. E quando estou cozinhando, eu simplesmente ralo direto na minha panela. E vou usá-lo em 1 minuto. E você pode até viajar com esse pequeno ralador. Então você vê que é bem fino. Então você ralaria finamente o gengibre e o alho em uma xícara. Então esses são seus 2 primeiros ingredientes. Os próximos 2 ingredientes são uma gota de óleo de eucalipto. Se você não tiver óleo de eucalipto, pode usar óleo de melaleuca. Uma senhora disse, mas Bárbara, diz na garrafa, você não deve consumir. E eu disse, bem, não estou pedindo para você beber meia garrafa. Temos algum senso comum, não temos? Não, não é muito comum hoje em dia, eu sei disso. Então, uma gota é um remédio antigo. As pessoas o usam há séculos. Bem, a Austrália é a terra do eucalipto. E uma senhora de 80 anos me disse isso há 40 anos. Ela disse que quando uma criança estava resfriada em casa, a mãe colocava alguns grãos de açúcar em uma colher de chá e uma gota de... desculpe. Óleo de eucalipto e todos eles tiveram que tomar uma dose. É usado há séculos. A razão pela qual dizem que você não deve tomá-lo é que há 40 anos, um garotinho, na Tasmânia, você já ouviu falar da Tasmânia, aquela pequena ilha no fundo da Austrália, ele bebeu alguns goles de óleo de eucalipto e entrou em coma. Então eles proibiram. Agora, houve tanto alvoroço sobre isso que eles legalizaram de novo. Mas se você comprar óleo de eucalipto na Austrália, ele tem veneno no frasco. Não tome. E é por isso. Quantos jovens morreram por beber uma garrafa de uísque numa festa num sábado à noite? O álcool já foi proibido? Não, não faz muito sentido, faz? Então estamos olhando para os 6 ingredientes. Então temos alho e gengibre, uma gota de óleo de eucalipto e pimenta caiena, tanto quanto você ousar. Alguns podem lidar com uma pitada, alguns podem lidar com meia colher de chá. Ocasionalmente, alguns animais de estimação podem lidar com uma colher de chá. Falaremos sobre pimenta caiena em 1 minuto. Então, há 4 ingredientes. Os 2 últimos ingredientes são o suco de um limão e a colher de chá de mel. Então, é uma bebida realmente expandida de limão e mel que muitas pessoas tomam para resfriados. E então você adiciona cerca de meia xícara de água. Então, se você sentir um resfriado chegando, gripe, qualquer problema respiratório, é claro, o que está acontecendo no momento é Covid. Você toma uma bomba de gripe 3 vezes ao dia e ela vai embora em 3 dias. Claro que ao mesmo tempo você tem que se exercitar, beber bastante água e comer muito pouco.
Então essa é a bomba da gripe. Outra maneira que algumas pessoas usam é tomar uma tigela de sopa quente e ralar o alho direto na sopa. E você certamente pode fazer isso, mas você só precisa comer aquele dente 3 vezes ao dia para substituir o antibiótico. Mesmo que digam que é igual a antibiótico, também é antiviral. Também é antifúngico, também é antiuso. Então é notável, notável. Vamos chamá-lo de erva. E um bebê pequeno, como você coloca em um bebê pequeno? Bem, você corta finamente algumas fatias e então você amarra na sola dos pés deles. Então isso pode ser feito para um pequeno. E eu vou fazer isso com um pedaço de papel toalha, que você certamente pode fazer. E você corta uma tira. Então, o que eu costumava fazer com isso era um pedaço de pano, mas você certamente pode usar um pouco de papel toalha e você verá por que, desculpe-me, isso é importante. Então, eu estou colocando 2 fatias de alho ali e então eu estou dobrando. E então isso é enrolado na parte inferior do pé do bebê assim. Então você consegue ver o que eu fiz aqui? O alho não toca na pele. Se o alho tocar na pele, ele vai causar uma bolha. Agora não vai realmente machucar o bebê, é só que aí você terá uma bolha e não poderá aplicar o alho até que a bolha cure. Mas se você colocar um pedaço de pano ou papel entre a pele e as fatias, não vai formar bolhas. Eu costumava então colocar uma meia ou um pequeno bumbum. Meu filho James estava tendo muitos problemas no peito, então eu frequentemente fazia isso com ele, e ele tinha 3 anos, e eu colocava sua meia e seu sapato, e ele ia lá fora brincar, e cada passo que ele dava ele estava pisando no alho, e então as fatias permitem que o alho seja absorvido aos poucos. Leva 1 minuto para uma gota de sangue percorrer todo o corpo, e em poucos minutos você podia sentir o cheiro do alho no hálito de James. Então, é assim que você pode fazer com um pequeno, com um bebê, é nas solas dos pés. Mas lembre-se, você não coloca direto nos pés. Cebola você pode, mas não o alho. A cebola, quando você coloca o pé fica reto, repousa reto sobre as fatias de cebola, ou sobre a cebola picada, mas não sobre o alho. Agora, nosso óleo de rícino está encharcado, você vê isso? Então está pronto para aplicar. E você também pode fazer isso cedo e até mesmo dobrá-lo e colocá-lo em uma pequena bolsa e guardá-lo para uma data posterior. Agora, quando você estiver usando o óleo de rícino, provavelmente a cada 2 dias, você pode perceber que ele está secando um pouco, e então você adicionará um pouco mais de óleo de rícino. Então você pode descobrir que se estiver usando-o durante o mês, você aplicará o óleo de rícino a cada 2 dias. Então vou contar um incidente que tive recentemente com o óleo de rícino. Tenho que dar um pouco de contexto. Quando morei na floresta tropical por muitos anos, sempre que dirigíamos pelo riacho para sair da propriedade, perdíamos os freios. Então eu me acostumei a dirigir com a embreagem. Então eu desacelerava usando a embreagem. Enquanto isso, eu bombeava os freios porque às vezes demorava meia hora até que eu tivesse freios de verdade novamente. Eu simplesmente me acostumei a dirigir assim. Então vamos avançar para onde estamos 25 anos depois. Nós temos principalmente carros automáticos, mas meu marido comprou recentemente um carro que era de marchas. E quando comecei a dirigi-lo, você sabe, os caminhos que temos em nosso cérebro, vamos dar uma olhada nisso na manhã de sábado, eu simplesmente voltei ao meu antigo jeito de fazer a curva. Eu usava marchas. E quando eu estava diminuindo a velocidade, eu usava minhas marchas. Então minha perna esquerda está usando, ela está sendo muito usada, especialmente porque era um veículo com tração nas 4 rodas. Era meio que, e eu sou apenas uma mocinha, então exigiu muita força. Depois de 2 semanas, minha perna começou a doer do joelho para baixo, e pensei, bem, eu simplesmente exagerei. E eu simplesmente exagerei, e minha perna não está acostumada. Então, fui para o carro automático novamente. 1 mês depois, minha perna ainda está dolorida.
Agora, quando ainda está dolorido, você tem que colocar seu chapéu de detetive e ir um pouco mais longe. Então eu vi meu filho, que é treinado em massagem corretiva. E ele é bem brutal. É meu filho. Ele só me diz para respirar. Doeu. E ele disse, mãe, você teve uma lesão antiga nesta perna. E eu tinha. E eu me lembro de 10 anos atrás, eu estava descendo as escadas e eu estava falando enquanto andava e eu tropecei. E a ponta do degrau, minha canela foi direto nele. Doeu. Coloquei um cataplasma por alguns dias e depois foi o suficiente e fiquei bem. Mas sempre tive um pequeno amassado ali. Então devo ter amassado o osso ou algo assim. Não sei. Nunca me deu um momento de problema depois disso. E ele percebeu que uma lesão antiga, você consegue ver que temos alguns fios se juntando? Uma lesão antiga afetando a perna e agora estou com dor. E ele disse, isso tem muito tecido cicatricial ali. O que eu... Você sabe, eu nunca senti dor ali. E Peter foi brutal. E eu decidi escolher uma maneira mais suave de romper o tecido cicatricial. Então eu fiz uma compressa de óleo de rícino. Eu provavelmente fiz metade desse tamanho. E eu amarrei na minha perna, na área da minha canela, perto do meu tornozelo. E eu usei 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu usei para dormir. Eu usei durante o dia. Eu só usei. Acho que usei por um mês. Depois de uma semana, fui e deixei Peter fazer outra sessão em mim e eu tinha esquecido o quanto doía. Eu não o vi mais. Mas o ponto da minha história é que eu usei 24 horas por dia, 7 dias por semana, por um mês e não senti dor. Não sinto absolutamente nenhuma dor lá agora, mas obviamente penetrou fundo. Ele rompeu o tecido cicatricial, mas eu tive que ser diligente. Eu tive que ser muito diligente com ele. Decidi usar a abordagem mais gentil em vez do manual de Peter, rompendo com os polegares esse tecido cicatricial. A questão é que você tem que persistir. Uma ou duas aplicações realmente não farão muita coisa. Você tem que fazer isso de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, sim, agora dirija um carro automático. Agora vamos dar uma olhada no gengibre. O gengibre pode ser usado internamente e o gengibre pode ser usado externamente. Internamente é um anti-inflamatório, mas provavelmente é mais conhecido por seu efeito anti-náusea. Se você comprar comprimidos para enjoo de carro ou enjoo marítimo, é gengibre comprimido. Agora, a maneira mais fácil que eu acho de ter isso é ralar. Então você rala naquele pequeno ralador e você rala cerca de uma colher de chá e você coloca em um pequeno bule e despeja água fervente sobre ele e deixa descansar provavelmente 10 minutos. Agora, isso pode ser muito forte para você, mas eu adoro. Eu adoro assim. Se for muito forte, você apenas dilui um pouco. Se alguém estiver com muito frio, talvez tenha sido pego no frio ou algo assim, e é muito difícil aquecê-los. Dê a eles uma xícara de chá quente de gengibre e isso os aquecerá muito bem. Então pode ser usado para náusea, pode ser usado para aquecer uma pessoa se ela estiver com frio ou com frio. E você viu também, é uma das receitas do Flubomb. Eu estava em uma função, era um seminário de saúde. E no intervalo todos foram e tomaram seus chás de ervas. E havia uma menina com um pequeno ralador ralando gengibre. E eu disse, gengibre. Ela disse, eu sou uma artista, eu sou uma cantora. Ela disse, eu estava na Grécia ano passado e perdi minha voz. E uma pequena senhora grega me fez um chá quente de gengibre. Ela disse, eu cantei naquela noite. Então ela disse, eu viajo com meu pequeno avô para onde quer que eu vá. Então é muito bom para uma dor de garganta ou garganta de cavalo. Agora vamos ver o que você pode fazer com o gengibre externamente. Então eu sempre pego um prato. E eu sempre pego o quadrado de plástico novamente. Você pode usar um quadrado de lã ao lado, mas você ainda precisa daquele suporte de plástico para que ele não molhe todas as suas roupas e também para que ele isole. E então colocamos um pano sobre ele e ele geralmente tem mais ou menos esse tamanho. E então eu ralo direto nele. Então, por que eu usaria um cataplasma de gengibre? Eu usaria um cataplasma de gengibre para uma articulação inflamada. Então, a maneira mais fácil de lembrar disso é que gengibre é para articulações.
Então isso seria gota, seria artrite. Também uma dor nas costas inflamada. Agora, quando alguém tem uma dor nas costas inflamada, geralmente coloca uma bolsa de água quente nela. É isso mesmo? Mas se as costas doem por causa da inflamação, onde está a minha faca? Aqui. A bolsa de água quente vai relaxar. E você sabe, a razão pela qual a bolsa de água quente relaxa é porque quando estamos com dor, os músculos ao redor daquela área se contraem e têm câimbras. Basicamente, eles saem em simpatia com a dor. E você coloca uma bolsa de água quente nisso e ela relaxa aqueles músculos com câimbras. Então você obtém algum alívio. Mas não ajuda na inflamação, pode até piorá-la. Mas o gengibre, se você aplicar um cataplasma de gengibre em qualquer lugar onde haja inflamação, o gengibre puxa a inflamação da articulação para a pele e a pele fica realmente quente. Então, se você aplicar isso na parte inferior das costas, o calor relaxa os músculos e ainda assim o gengibre está reduzindo a inflamação. Então você faz mais ou menos isso. E então como você faz o cataplasma, você coloca o lado esquerdo por cima e o lado direito por cima e a parte de baixo sobe e a de cima desce. Então você pode ver que eu fiz como um pequeno pacote ali. E então eu viro isso e a parte que está tocando a pele é onde você tem apenas uma camada. E a beleza desse pequeno pacote também é que você tem algumas camadas atrás. Então, se estiver bem molhado, vai ajudar a absorver qualquer gotejamento. E então você aplicará isso na área. Agora, digamos que eu tenha uma articulação inflamada, então você aplicaria na área ali. Mas você pode ver, mesmo com plástico, não há muita coisa tocando a pele, são apenas as bordas. E então você enfaixa isso. Agora, se alguém tem uma articulação inflamada, digamos, um pulso, ou tornozelo, ou joelho, ou dedos do pé, aplicamos o cataplasma de gengibre, ou mesmo uma dor nas costas. Aplicamos o cataplasma de gengibre, talvez por volta das 6 horas da tarde. E dentro de meia hora, se houver inflamação ali, a pele fica muito quente. E então a pessoa tem a escolha de quando vai para a cama. Esse calor está bom? Porque se estiver muito quente, ela pode simplesmente tirar. Mas se for bom para ela, ela pode ir dormir. Se você colocar antes de dormir e a pele ficar muito quente, ela pode acordar e causar desconforto. Mas quando as pessoas têm gota ou artrite, o calor geralmente é muito, muito bom. E novamente, para uma dor lombar, é muito bom porque, novamente, ele puxa a inflamação para fora da articulação e o calor relaxa os músculos que tendem a ter câimbras sempre que há dor. Então, vou contar a história de uma senhora que viu minha palestra no YouTube. Ela me enviou a história por e-mail e colocou o cataplasma de gengibre no joelho dolorido. Ela ficou tão animada que reduziu a dor em 50%. A pele ficou quente. Veja, toda a inflamação foi removida. Então, na manhã seguinte, ela fez outro. E então ela fez outro para a noite. E quando ela acordou de manhã, a pele estava toda inchada e com bolhas. Ela disse, o que eu fiz? Eu disse, você exagerou. Você acabou de exagerar. Você acabou de puxar muita inflamação para fora, e isso irritou a pele. Então, se você tiver uma articulação inflamada em qualquer lugar, faça isso por talvez 4 horas à tarde, ou mesmo durante a noite. Mas não faça isso sem parar, porque novamente você pode inflamar a pele. Não é um problema, porque você só tem que deixar a pele. Talvez coloque uma compressa de óleo de rícino naquele joelho, até que ele se acalme. Uma senhora disse, minha pele está queimando. E eu disse, na verdade, não vai queimar. Mas como é a articulação? E ela disse, na verdade, é boa. Tivemos uma senhora e ela disse, eu tenho esse dedo inchado. A articulação estava inchada 2 vezes maior. Ela disse, isso está me doendo há 2 anos. Então fizemos um pequeno cataplasma de gengibre, colocamos por cima, colocamos um pouco de plástico por cima para isolar e depois prendemos com fita adesiva. E isso é chamado de fita de papel. Esta é uma fita muito macia na pele. De manhã, ela estava tão animada que a junta tinha descido e ela conseguia mover o dedo. Isso foi só uma noite. Às vezes demora mais de uma noite, mas esse gengibre é excelente para as juntas. Então lembre-se, gota,
Artrite, você consegue. Um homem disse que seu dedão do pé, ele colocou no dedão do pé e toda a dor passou. E então o próximo dedo do pé estava dolorido. Então ele colocou lá. Então na noite seguinte estava tudo bem para ir para o próximo. Ele disse que era dedos saltitantes. Eu disse, foi para o próximo pé? Ele disse, não. Então, novamente, você está apenas ouvindo o corpo. Agora, esse cataplasma, uma vez usado, por ser matéria vegetal, tem que ser descartado. Mas você pode fazê-lo à tarde e dobrá-lo assim, e usá-lo à noite. Agora vamos fazer um cataplasma de batata. Agora, eu acabei de dizer que o gengibre é para as articulações, enquanto a batata é para os tecidos. A batata é muito, muito suave. A batata pode ser usada em olhos doloridos, conjuntivite. Então, novamente, vamos colocar nosso plástico para baixo e colocar nosso quadrado para baixo e usar batata. Então, batata é usada para inflamação de tecido. Então, olhos inchados, olhos doloridos, olhos vermelhos. Pode ser usado para unhas encravadas. Pode ser usado para um farpa que você não conseguiu tirar. Então, inflamação do tecido, tornozelo torcido, muito bom em tornozelo torcido. Então, a senhora que tinha o joelho inchado, porque ela fez muitos cataplasmas de gengibre, eu disse a ela, coloque uma batata. Batata é muito refrescante, então é ótima para todas as inflamações de tecidos. A batata também é uma gaveta. Então, novamente, você espalha isso. Minha namorada me ligou um dia, isso foi anos atrás, quando ela teve bebês, e eu também. E eu podia ouvir seu garotinho chorando e chorando. Eu disse, o que há de errado com Luiz? Ela disse, eu não sei o que aconteceu, mas seu pequeno pênis está 2 vezes maior. Ele tinha 10 meses de idade. O que você vai fazer? E se você for ao hospital, o que eles vão fazer? Eu disse, faça rapidamente um cataplasma de batata. Qualquer inchaço do tecido, o cataplasma de batata. Então ela fez um cataplasma, talvez desse tamanho. Veja, é muito refrescante. E ela colocou na área. Ela colocou a fralda dele, você chama de fralda. E o pequeno sujeito, em 5 minutos, deve ter realmente acalmado. Ele adormeceu. Veja, isso acalma qualquer tecido que esteja inchado. Ela disse que ele dormiu por 2 horas. O que isso lhe diz? Ele não sente mais dor. Ela disse que quando ele acordou, ele estava feliz. Ela trocou rapidamente sua fralda e tudo voltou ao normal. Agora, às vezes, você não sabe o que é. Em caso de dúvida, use apenas aquela batata ralada. Então, o que teria sido? Bem, o garotinho dela estava engatinhando pelo chão da casa hippie deles. Você não sabe se ele colocou um pouco de terra ali ou se foi mordido. Às vezes você não sabe e não vai brincar com essa área. Então você pode ver com o gengibre, você nunca colocaria o gengibre em áreas sensíveis, mas a batata é muito calmante e refrescante. Você faria isso. Vou lhe contar a história mais notável que tive com a batata. Quando eu morava na floresta tropical, havia um cara que morava em nossa propriedade no final do nosso cercado. Você chama de campo, em uma caravana. Ele era um verdadeiro hippie e estava cortando a grama com foices. Você sabe o que é uma foice? Com os pés descalços. Então o que vai acontecer depois? A foice entrou na parte de trás do tornozelo dele. Agora eu ouvi sobre isso, mas não ouvi por alguns dias. E um dos caras disse, você viu o Chris? O pé dele está para cima como um balão vermelho e há uma linha vermelha subindo pela perna dele. E ele está deitado na cama, fumando maconha, esperando a natureza se curar. O corpo vai se curar se você der a ele as condições certas. E um dos problemas com a maconha era entorpecer a dor, mas a dor estava dizendo a ele para fazer alguma coisa. Então eu disse, vamos trazê-lo para cima. Então eles o trouxeram para cima. E a primeira coisa que eu faço, e Vanessa vai mostrar isso a vocês amanhã à noite, eu tenho 2 baldes de água, um quente, um gelado. E eu coloco o pé dele direto na água quente. Agora eu tinha o pé dele na minha mão, e eu estava apenas observando o rosto dele. Se estivesse muito quente, eu coloco um pouco de frio, porque aquele primeiro pode ser, você sabe, difícil de aguentar. 3 minutos. Veja, depois de 3 minutos, o sangue desacelera.
Então você coloca no gelado e tudo sobe novamente, como Vanessa vai explicar a vocês. Enquanto está no frio, eu coloco um pouco mais de água quente no quente. E então 30 segundos no frio, depois de 30 segundos as coisas estão desacelerando. Então você traz de volta para o quente. Então eu fiz isso 3 vezes, 3 quentes e 3 resfriados. Sua dor havia diminuído em 50%. Veja, o que isso faz é trazer sangue fresco para a área, o que expulsa o sangue velho, o que diminui um pouco a inflamação. E então eu fiz um cataplasma de batata ralada muito grande. Veja, ele tinha uma ferida que havia cicatrizado do lado de fora e não havia cicatrizado do lado de dentro. E o tétano acontece em uma área de uma ferida que não cicatrizou do lado de dentro e selou do lado de fora. E há um elemento do organismo do cavalo. Bem, tínhamos um cavalo no paddock, então ele era um ambiente perfeito para o tétano. Então eu coloquei um cataplasma de batata ralada grande no pé dele e disse: volte em 2 horas. Ele pode mancar agora. Então, só essa reação me diz que estamos obtendo resultados. Quando ele voltou depois de 2 horas, tirei isso e a ferida estava sangrando, e a linha vermelha tinha descido cerca de 10 centímetros. Agora, se ele ainda estava com dor e a linha vermelha não tinha descido, nós o levaríamos direto para o hospital, sabe, se houvesse dúvida. Mas estamos a 1 hora do hospital, então o que podíamos? Mas podíamos ver resultados. E ele não queria ir para o hospital. Então, se ele não quisesse ir para o hospital e pudéssemos ver que ele estava morrendo, nós o levaríamos. Claro que você quer. Então eu fiz hot on coals novamente. E eu fiz outra batata ralada. E eu disse: volte novamente às 6 horas, mais algumas horas. E toda vez que ele voltava, a linha estava descendo, descendo, descendo. E o pé estava descendo, descendo. E o pé ainda estava escorrendo. Veja, isso desenha. E quando você o tirava, você podia ver a área onde estava desenhando. E então ele colocou a batata ralada. Nós colocamos depois de outro quente e frio a noite toda. Ele veio de manhã. Nós fizemos outro quente e frio e o limão vermelho tinha sumido e o pé estava quase de volta ao normal. Parecia uma ameixa seca, mas você não se importa com isso. Você só quer que isso desça. Ele disse: o que eu faço agora? E eu disse: você pode estar agora. Eu disse: veja como vai. Mas se começar a doer, se começar a latejar e se isso selar, precisamos fazer tudo isso de novo. Então eu basicamente deixei com ele então. Mas curou. Você pode imaginar que isso poderia ter sido uma situação muito séria. Então isso foi bastante notável. Eu também já vi isso tirar farpas. Sabe, às vezes você pega uma farpa no dedo que é muito doloroso para tirar. Se você colocar a batata ralada, isso vai manter o inchaço baixo. Não vai ficar com pus ou o que eles chamam de infecção. E geralmente depois de alguns dias, você pode simplesmente colocar uma agulha na ponta, pressionar e geralmente ela sai. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. Portanto, a batata ralada pode ser usada em todas as áreas de inflamação dos tecidos. Agora vamos dar uma olhada na pimenta caiena. Pimenta caiena. Temos pimenta caiena neste pequeno recipiente aqui. Pimenta de cana é uma erva notável. Algumas pessoas dizem que não devemos usá-la porque é um estimulante. Não é um estimulante como a cafeína, o álcool ou a maconha. É um estimulante do sangue. Isso significa que é bom, porque Levítico 17:11 afirma que a vida da carne está no sangue. Então, qualquer coisa que mova o sangue será útil. Há um livro que você pode obter. É de Sam Beiser. Chama-se Curing with Cayenne. E ele mostra naquele livro que você coloca a pimenta caiena com qualquer outra erva e isso intensificará a ação daquela outra erva. É um estimulante do sangue. Pode ser usado internamente e externamente. E eu acho que no seu livro ele mostra como ele faz 3 coisas principais internamente no sangue. Ele afina o sangue, fortalece as paredes arteriais e abre os capilares. Então, deixe-me contar sobre uma experiência que tive alguns anos atrás. Foi um dos nossos retiros. Recebi a ligação. A senhora teve um ataque cardíaco. Eu estava a apenas 3 minutos de distância. É por isso que você tem que estar em forma. Corri para baixo. Era uma aula de culinária com cerca de 16 pessoas. E ela estava deitada no chão. Ela tinha 80 anos.
O marido dela disse que ela já tinha tomado algumas naquele ano, e eles sempre chamavam a ambulância, mas eles pensavam, vamos ver o que eles fazem. E eu disse ao meu interlocutor, pimenta caiena, rapidamente. Pegamos a pimenta caiena. Agora, havia um cara segurando o pulso, e ele disse, o pulso está quase acabando. Ela estava apenas branca. Então eu peguei, não sei quanto peguei. Você está com pressa. Então acho que peguei cerca de meia colher de chá. Coloquei direto na boca dela. Ela estava meio consciente, dei a ela um pouco de água para beber. O cara que segurava o pulso gritou, o pulso está forte. Isso teria durado 2 minutos. E você podia sentir o pulso voltar e todo o sangue voltou ao rosto dela. Ela se sentou e disse, o que aconteceu? Todo mundo ao redor estava dizendo, uau! E eu disse, não sou eu, é a pimenta de cana. Então esgotamos toda a pimenta de cana daquele programa. O que a pimenta de cana fez? Ela afinou o sangue, abriu os capilares e conseguiu uma distribuição dramática de sangue por todo o corpo. Lembre-se, 1 minuto para uma gota de sangue circular por todo o seu corpo. Eu li sobre isso, mas depois eu realmente experimentei. Então, a pimenta caiena também pode ser usada para aumentar o ácido clorídrico. Você toma internamente, ela vai aumentar a digestão. Pimenta caiena também pode aliviar dor de garganta. Lembre-se, ela está na bomba de gripe. Pode dar um formigamento inicial, mas depois, quando esse formigamento passa, ela alivia. Algumas pessoas são orientadas a tomar aspirina para um anticoagulante. Na verdade, eu li onde é recomendado que qualquer pessoa com mais de 50 anos tome meia aspirina por dia. Você pode ter ouvido isso. Bem, o que a pesquisa está mostrando hoje é que a aspirina causa sangramentos estomacais. É a causa número 1 de úlceras estomacais. Ela causa sangramentos cerebrais e oculares. É isso que a pesquisa recente está mostrando. Pimenta de cana não causa isso de forma alguma. Mas se a pimenta de cana estiver no seu sangue e ela vir um sangramento, ela contrairá os vasos sanguíneos para estancar o sangramento. Sim, ela dilata os vasos sanguíneos quando está no sangue, mas se ela vir uma ruptura, ela a contrairá. Linda ilustração do Salmo 104, versículo 14, que Deus deu ervas para o serviço do homem. Lembre-se, elas estão lá para servir você. Onde você gostaria que eu estivesse? O que você gostaria que eu fizesse? Afinar esse selo, que é a pimenta caiena, na verdade é quase um kit de primeiros socorros em um, é a pimenta caiena. E você vai se acostumar com isso. Agora você pode usá-lo externamente, vou mostrar como você pode usá-lo externamente e vou mostrar como você pode usá-lo para má circulação nos pés frios. Acho que as pessoas que deixam os pés frios acabam ficando dormentes. E eventualmente, o próximo passo depois dos pés dormentes é a gangrena dos dedos. Veja, o sangue é a vida da carne. E qualquer parte do corpo que esteja fria, o sangue não vai para lá. Então, o sangue não está alimentando a área, não está alimentando os nervos. Você não pode colocar os pés frios em água quente ou danificará os tecidos. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer uma compressa de cana para colocar na planta dos pés. Então, para fazer uma compressa de pimenta de cana, você pega uma toalha de papel e corta do tamanho do pé. O que seria... Vamos supor que será mais ou menos isso, acho que estou supondo o tamanho do meu pé, e você o coloca, eu dobrei algumas camadas de suporte de plástico ali, e depois você coloca um pouco de azeite de oliva ali. Não muito, porque você não quer sujar seus lençóis. Então vou colocá-lo neste prato para mostrar como você pode aplicá-lo levemente. Então vou apenas aplicar. A razão pela qual estou colocando azeite de oliva ali é que em 1 minuto vou polvilhar a pimenta caiena nele. E isso faz com que a pimenta caiena grude. Então ele está lá apenas para a pimenta caiena grudar. Agora, essa é a quantidade certa. Como eu disse, mais um pouco e vai vazar, porque essa compressa é usada durante a noite. Então você pode ver que eu só tenho uma leve borrifada de óleo ali. E agora vou colocar pimenta caiena nisso. Então você coloca cerca de meia colher de chá para cada pé. Então isso é cerca de meia colher de chá.
Então você pode ver a maneira como estou segurando, a pimenta caiena agora está grudada no papel e o pé vai direto para ele. E então você coloca uma meia e deixa agir a noite toda. Se eu coloco isso no meu pé às 4 da manhã, eu acordo querendo arrancá-lo porque meus pés estão muito quentes. Mas se alguém não tem sensibilidade nos pés, ou se alguém tem pés frios regularmente, muitas vezes pela manhã, eles sentem um pequeno formigamento. Então você provavelmente usaria isso a cada 2 noites, até seus pés esquentarem. Então essa é uma maneira muito fácil de aquecer os pés, porque eles precisam estar aquecidos. Então você colocaria uma em cada pé. Eu até fiz e dobrei e deixei na pressa de uma senhora que visitei e ela não sentia os pés. Neuropatia periférica. Esse é um efeito colateral da quimioterapia, em que as pessoas perdem a sensibilidade nos pés. Elas podem trazer os pés de volta à vida com as compressas de pimenta de cana. Então você pode até fazer algumas e dobrá-las assim. Então eu os deixei com uma senhora para que ela pudesse usá-los. Vamos dar uma olhada no nosso. Você consegue ver isso? Então já estamos pegando um xarope ali. E você poderá provar isso em alguns dias. Lembre-se de deixar por 24 horas e depois coar. Por último, mas não menos importante, temos a pimenta caiena. Não, já fizemos pimenta caiena. Está ficando tarde. É carvão. O carvão não absorve, ele adsorve. O que adsorve significa? Adsorve significa que ele liga e liga venenos. Ele liga particularmente venenos. Ele liga os venenos aos seus milhões de pequenas facetas. Então, sob um microscópio, há todas essas pequenas facetas como esta, e ele adsorve venenos ligando-os a essas. Isso é conhecido há muito tempo. A NASA filtra sua água e seu ar no espaço sideral com carvão. Muitas máscaras têm carvão para neutralizar o veneno. Nos hospitais, eles usam carvão para filtrar o sangue para diálise. E em casos de envenenamento, qualquer pessoa que tenha trabalhado em pronto-socorro sabe que eles dão uma dose de carvão, porque se alguém foi envenenado e toma carvão, o carvão irá absorver e ligar o veneno às suas facetas. E é basicamente seguro até que saia do corpo. Então, internamente pode ser usado para qualquer caso de envenenamento. E também pode ser usado para diarreia ou vômito. Muitas pessoas que vão para a Ásia sempre viajam com tabletes de carvão, porque se tiverem um pouco do que é chamado de barriga de cevada ou diarreia, eles tomarão o carvão. Você também pode usar carvão na parte externa e pode ser usado para picadas de abelha, picadas de aranha, picadas de cobra, picadas de vespa. É incrível como, depois que você aplica isso, a picada sai quase imediatamente, ou a dor, eu diria. Agora, é uma coisa muito bagunçada de se trabalhar, então vou mostrar a vocês uma maneira sem bagunça de fazer o cataplasma. E você pode fazer isso com antecedência e guardar na geladeira. Quando você mistura carvão com água, é como misturar terra e água. Não se mistura muito bem. E então vamos usar psyllium. Você pode usar olmo escorregadio ou linhaça moída. Então vamos usar uma colher de chá de psyllium, 2 colheres de chá, ou isso provavelmente é igual a, esta colher é igual a 2 colheres de chá. Para 2, então fizemos apenas 2 colheres de chá de psyllium para 4 colheres de chá de carvão. Você sempre coloca a tampa de volta no carvão para não deixá-lo cair. E você sela enquanto mistura. Então você quer misturar bem. E o que vamos fazer é colocar água ali. E então vamos deixar essa mistura ou gelificar.
e vamos estender para que fique fino e você tenha uma gelatina fina. Carvão. Cataplasma de carvão. Então, para isso, você provavelmente usaria cerca de meia xícara de água. E você mexe isso por um tempo e ele começa a se solidificar. Agora, a beleza disto é que você vai desenrolar isso, tirar o ar e vai desenrolar para que fique uma tira fina. E então você coloca na geladeira ou você coloca no congelador, se você acha que não vai usar por um tempo. E então, se alguém tiver uma picada de abelha, ou uma picada de aranha, ou uma picada de cobra, então você corta uma parte, corta em volta, descasca a parte de cima e pode ser colado diretamente. Ele terá aquela cobertura de plástico e você pode enfaixá-lo. Então é muito, muito fácil de fazer. Acho que toda geladeira, toda casa, todo freezer deveria ter alguns desses, porque quando você leva uma picada é muito, muito doloroso. Isso também pode ser usado, vou só tirar o ar. Também pode ser usado para conjuntivite. Olhos vermelhos, olhos doloridos. Lembra que falamos que você poderia usar sua batata para isso, mas você também poderia usar isso. Está começando a gelificar um pouco agora. Então, vou só tirar um pouco mais de ar. Então, você apenas aperta isso. Então você pode ver que está bom e fino agora. Você coloca na geladeira ou no freezer e vai. Agora é bem gelatinoso. Então você pode ver que o psyllium é só para fazer, para ter gelatinoso. E isso é muito fácil de usar. Veja, é bem fino. Então, se alguém tiver uma picada de abelha, aqui você corta rapidamente uma área ao redor, tira o plástico, coloca direto na pele, amarra, muito rápido e fácil. Então, essa é uma maneira fácil e sem sujeira de fazer seu cataplasma de carvão para o exterior. Se alguém tem um joelho dolorido, pode colocar carvão em uma noite e óleo de rícino em outra noite, gengibre em outra noite, batata em outra noite, e ver o que acontece. E veja o que seu corpo diz. Eu gosto desse. Eu não gostei tanto desse quanto daquele. Então você pode brincar com isso. Os diferentes cataplasmas e compressas fazem coisas diferentes, e você logo descobrirá o que funciona melhor. Obrigado pela sua atenção esta noite. E assim termina nosso seminário sobre remédios naturais.